Roberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. 31 bilhões de reais de superávit nas contas do governo federal agora no mês de janeiro. É o melhor resultado para o mês em toda a série histórica do Tesouro Nacional. A confiança do comércio aumenta e se firma na zona do otimismo em relação à economia. Por outro lado, os juros ao consumidor cobrados pelos bancos continuam altos. Apesar da queda no cartão, o cheque especial e os juros médios estão em alta. No mercado financeiro, o Ibovespa cai depois de 9 altas seguidas. Tudo isso agora, no cenário econômico que já está no ar. O governo do Rio de Janeiro prevê para este ano aumentar a arrecadação com os royalties do petróleo. O dinheiro extra vai ser quase todo usado para cobrir as despesas da Previdência Estadual. O repórter Maurício de Almeida está no Rio e tem outras informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. O governo do estado do Rio pretende mais do que dobrar a arrecadação esse ano com os royalties do petróleo. O Rio de Janeiro é o estado que tem a maior produção de petróleo no país. A expectativa esse ano é conseguir arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais. Mas 75% dessa arrecadação, tudo isso vai ser destinado para cobrir o rombo da Previdência Estadual. São 6 bilhões e 500 milhões de reais que vão sair dos royalties do petróleo para pagar as contas da Previdência aqui no estado do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, no ano passado, a Previdência do estado encerrou o ano com um déficit de 10 bilhões e 200 milhões de reais. Com essa arrecadação a mais que vai ter no royalties do petróleo, vai ser possível equilibrar as contas da Previdência. Mas especialistas alertam que esse não é o melhor caminho para conseguir acabar com o problema da Previdência, já que os royalties do petróleo flutuam muito. Por exemplo, quando o barril está em baixa, os royalties diminuem e o governo vai voltar a ter problemas, como teve nos últimos 2 anos e acabou decretando o estado de calamidade financeira. A melhor solução é equacionar a conta da Previdência, reduzir as despesas e quando os royalties chegarem a mais, utilizar esses royalties para fazer outros investimentos no estado. A Venezuela foi um país que sempre trabalhou apenas com os royalties do petróleo e acabou indo para o fundo do poço quando os royalties foram lá para baixo. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Maurício fez menção aí a equacionar a conta da Previdência, que é exatamente a mesma coisa que se defende na reforma da Previdência, agora em estado de espera devido à intervenção na segurança do estado do Rio de Janeiro. Equacionar é o que entra na conta da Previdência via contribuição dos trabalhadores na ativa, pagar os que estão inativos, ou seja, os que já estão aposentados. O problema é que boa parte dos aumentos que se dá para profissionais na ativa, dos servidores que estão na ativa, vão também para os aposentados, na mesma proporção. Isso tem se mostrado a longo prazo uma conta que não fecha. E não fecha, aí dinheiro sai de outro lugar para pagar a Previdência. A questão da Previdência já passou de qualquer discussão ideológica. Hoje é uma questão meramente contábil, de matemática pura. Quanto se paga e quanto se arrecada justamente para a questão da Previdência. Senão vai tirar dinheiro de outro lugar. Quando não, atrasar a Previdência, como aconteceu no Rio de Janeiro. E o índice de confiança do empresário do comércio divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo subiu 3,3% de janeiro para fevereiro. No gráfico a gente vê que a percepção com a economia e o país é de otimismo no setor. Vamos lá. Olha, esse é o gráfico que a gente vê de 0 a 200, essa é a escala. 113,2 pontos é exatamente o que houve. Foi um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O 100 é exatamente a baliza, ou seja, antes do 100 é o que eles chamam de zona de indiferença, o 100 é exatamente o ponto de zona de indiferença, ou seja, nem pessimista nem otimismo, mas abaixo de 100 é pessimismo e acima de 100 é otimismo, ou seja, houve um aumento justamente na fase de otimismo com relação à economia do que a gente viu aí nessa pesquisa da Confederação de Comércio. E a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgou hoje uma pesquisa sobre os rumos do setor. E a expectativa é de aumento nas contratações para este ano. A Vanessa Casalino conversa conosco na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, bem-vinda, boa noite.
Obrigada, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. 2018 deve ser um ano de recuperação do emprego na indústria paulista. Mais de 24% dos empresários ouvidos pretendem criar vagas. E a principal justificativa apontada foram as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, que para o setor trouxeram segurança jurídica. Para a gente fazer uma comparação, no ano passado, pouco mais de 16% pretendiam contratar. Agora, apenas 10% disseram que vão cortar postos este ano e mais de 60% responderam que não pretendem fazer alterações. Nesse caso, os empresários dizem que ainda não sentiram a recuperação da economia. Um outro fator que deve motivar as contratações agora em 2018 é o aumento do portfólio de produtos da indústria e ainda o aumento da demanda por esses produtos. Já no sentido contrário, entre os que pretendem diminuir vagas, os motivos estão ligados à automação da produção e também à melhora do processo produtivo. Um fator que, segundo a pesquisa, pode indicar uma melhora na competitividade da indústria paulista. O levantamento mostra ainda que 3 em cada 10 empresas vão buscar empregados mais qualificados para as novas vagas do que aqueles que elas tinham antes da crise econômica. Piotr. Até porque as empresas estão sendo chamadas a investir em inovação, não somente tecnológica, mas sobretudo tecnológica, o que exige um profissional mais qualificado também nessa volta ao mercado de trabalho. E os juros cobrados de empresas e do consumidor ainda continuam altos, apesar da queda da taxa Selic, que ocorre desde o final de 2016. Lá nós tínhamos em torno de 14%, hoje a taxa está em 6,75%, está menos da metade. Mesmo assim, os juros bancários continuam altos. A taxa Selic alta era apontada lá atrás pelos bancos, pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos, dizendo que com aquela taxa Selic é impossível baixar os juros. A taxa Selic caiu, mas os juros continuam altos, apesar de alguma redução. A última redução da taxa Selic foi anunciada recentemente. Os juros básicos hoje, eu repito, estão em 6,75% ao ano, os mais baixos da história. Mas o consumidor não tem visto os bancos repassarem essa queda de forma significativa aos clientes. Houve casos em que os juros, inclusive, aumentaram e nós temos exatamente esses dados para mostrar a vocês. Está ali, olha, o que nós temos. O cheque especial, por exemplo, aumentou nesse último mês. Aumentou 1,7 ponto percentual, foi a 324,7% ao ano. Ou seja, uma dívida de R$1.000 vai para 4.000, você pega o 1.000, soma mais 324, vai para 1.000, vai para 3.247, para se ter uma ideia. Ou seja, R$1.000 se transforma nesses juros com 320 e poucos por cento ao ano. Vamos lá para o cartão de crédito. Nós temos o cartão de crédito ali também na mesma faixa. Olha, cartão de crédito houve uma queda de 6,7 pontos percentuais, mas de novo, os juros caírem não significa que os juros se tornaram baixos, porque ainda assim o cartão de crédito, que é a modalidade mais usada pela população, 70% das pessoas usam cartão de crédito quando vão emprestar dinheiro, e a modalidade mais cara é de 327,9% ao ano. Na próxima tela nós temos uma outra situação que a gente vai mostrar sobre inadimplência e também o que a gente tem de spread bancário. Vamos lá, para a gente mostrar os juros em alta. Os juros médios hoje subiram 0,8 ponto percentual, ou seja, houve uma queda da Selic, a queda é constante, uma nova queda, mas os juros médios subiram, hoje 41,1%. Juros médios, a gente está pegando todas as modalidades livres de empréstimo, ou seja, é com recursos livres, para usar uma expressão que o Banco Central tem no seu relatório. Isso quer dizer que não inclui aí, por exemplo, financiamento habitacional, financiamento pelo BNDES, porque são juros subsidiados, e nem também financiamento agrícola. Aí é juro de banco, quando você vai ao banco para qualquer tipo de empréstimo. Esses são juros médios. Vamos lá para a gente seguir ali. As pessoas físicas, juros médicos para a pessoa física, um aumento de 0,7 ponto percentual a 55,8% ao ano. Obviamente que nós estamos falando de outras modalidades, porque só o cartão puxa para cima ali. E as empresas, nós estamos falando de pessoa jurídica, também aumento de 0,7 ponto percentual a 22,3% ao ano. Lá atrás, quando os bancos mantinham o discurso que era impossível baixar os juros ao consumidor, a gente estava falando de 2014, 2015, tinha uma crise econômica no país, 2016 também, duas das reclamações dos bancos era a taxa Selic estava em alta e a inadimplência também estava alta. Vamos dar uma olhadinha agora nesses números, vamos lá. Temos a pessoa física, a inadimplência da pessoa física está estável em 5,2%. Mesmo assim, a gente viu na tela anterior que os juros aumentaram para a pessoa física em 0,7 ponto percentual na média. E as empresas
4,5% de aumento, chegou a 4,8%, para se ter uma ideia. Essa exatamente é a inadimplência do setor. 4,5% houve um aumento, chegou a 4,8% no total da taxa anterior. E o spread bancário, que é exatamente a diferença que nós temos entre o que o banco paga para você no investimento, ou seja, o custo de captação para o banco, e o quanto ele cobra de você quando ele empresta um dinheiro para você, é exatamente essa diferença. Aumentou em pontos ali também, mais um ponto no spread bancário. 47,2 pontos de spread bancário. Na semana passada nós falamos que os bancos brasileiros, sobretudo os maiores, que têm mais de 70%, quase 80% das operações de crédito no país, tiveram lucros bilionários, mantiveram seu lucro bilionário. O único que teve uma pequena baixa, mesmo assim teve pouco mais de 13 bilhões de lucro, foi o Bradesco, mas todos os outros tiveram um aumento nessa conta de lucro dos bancos. E as contas do governo federal tiveram um superávit de 31 bilhões de reais no mês de janeiro. Ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou no mês passado. E esse valor de 31 bilhões de reais é o melhor resultado para as contas governamentais no mês de janeiro, há 22 anos, desde 1997, quando começou a série de acompanhamento pela Secretaria do Tesouro Nacional. O resultado acontece, sobretudo, por causa do aumento em 10,7% da arrecadação, porque as despesas, mesmo assim, aumentaram 1,6%. Vamos lá, nós temos também algumas telas para mostrar essa situação. Olha, esse é o superávit primário. O governo lá em 2014 tinha 13 bilhões de superávit primário, caiu em 2015 para 10, depois voltou a subir um pouquinho em 2016, em 2017 chegou a 18 bilhões e agora nós tivemos um salto bem maior. Isso tem recuperação da economia, maior arrecadação, quer dizer recuperação da economia também para 31 bilhões de reais. Vamos lá para a segunda tela, que nós temos um outro comparativo ali justamente dessa situação. Nós temos uma outra tela ali, está ali, olha, superávit primário. A arrecadação em janeiro de 2018, que teve um acréscimo importante, foi de 155,6 bilhões, 155 e 600 bilhões e 600 milhões de reais. O déficit primário em 2017, ou seja, do ano passado, déficit primário significa a exceção da dívida que o governo tem com os juros da dívida, né? Mas, ou seja, é o déficit, o que recebe e o que paga, 124 bilhões de reais. A meta fiscal do ano passado era de 159 bilhões, a deste ano também é de 159 bilhões, ou seja, a se levar em conta o histórico do governo no ano passado, que ficou bem abaixo da meta fiscal, a meta fiscal é um déficit também. É bom lembrar, a gente não está falando ainda de um superávit ao longo do ano. O superávit aconteceu agora, no mês de janeiro. Isso dá uma estimativa de possibilidade muito grande do governo cumprir a meta fiscal esse ano, justamente porque nós temos superávit já no começo do ano com esse aumento da arrecadação. Com a possibilidade de crescimento da economia próximo dos 3% este ano, ou seja, crescimento da economia, maior arrecadação, tudo indica que se o governo não aumentar demasiadamente os seus gastos, e esse tem sido um problema histórico nos governos brasileiros dos últimos anos, a gente vai ter o cumprimento dessa meta fiscal com um horizonte de reduzir o déficit até chegar no superávit, porque daí sobra dinheiro para bons investimentos, sem que o governo tenha que tomar dinheiro de empréstimo lá fora, aumentando, por exemplo, os custos que o governo tem com juros da dívida. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, depois de 9 altas seguidas, o Ibovespa terminou o dia em queda. Nós voltamos em instantes. A empresa de comércio eletrônico de produtos esportivos Netshoes confirmou hoje que sofreu um ataque cibernético que expôs dados de quase 2 milhões de clientes. Documentos como o CPF, o número do CPF e outros dados não bancários específicos dos clientes estão entre os arquivos que foram acessados pelos criminosos. De acordo com o comunicado da empresa Netshoes, a polícia brasileira está investigando o caso e os clientes atingidos estão sendo notificados sobre o incidente. Ainda em nota, a loja virtual reforçou a informação de que nenhum dado bancário, incluindo senhas e dados de cartão de crédito dos clientes, foi comprometido neste episódio. Ou seja, do ponto de vista de usar o cartão para alguma compra, por esse aspecto isso não foi atingido, mas sim CPF e outras informações foram roubadas. E hoje o mercado financeiro foi marcado pela queda do Ibovespa depois de 9 altas seguidas do principal índice da Bolsa de São Paulo. Nós temos os números, vamos lá. Hoje uma queda de 0,76% a 86.986 pontos. Ontem a Bolsa chegou a superar os 88 mil pontos, fechou abaixo dos 88 mil pontos, hoje uma queda.
E o dólar comercial, que estava em queda, hoje uma alta de pouco mais de 0,5%, ali 0,52%, a R$ 3,25. 35% das pessoas no Brasil ainda não têm acesso à água potável e o tratamento de esgoto chega a menos de 50% da população. Ou seja, é possível compreender nesses números que no país há cidades que entregam um saneamento de qualidade e outras que expõem a população local à convivência com uma série de situações de baixa qualidade de vida, situações essas que são responsáveis por doenças e perda da capacidade de estudo e trabalho justamente dos moradores das cidades. Em março, acontece em Brasília o Fórum Mundial da Água, em que o desafio de ter-se água para todos e água com qualidade será o principal tema a ser debatido. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, é meu convidado hoje aqui no Cenário Econômico. Edson, bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Piotr. Eu fiz exposição desses números, está no relatório do Trata Brasil, desses 35% que ainda não tem água e de 50%, menos 50% que tem tratamento de esgoto do que é coletado e esse tratamento é tratado. O que nós temos ainda, o número é um pouquinho maior que se a gente usar a outra medição, que é esgoto coletado. Sim. Isso é tirar o esgoto da frente da casa das pessoas. Exatamente. O que é um avanço, mas não é uma solução, é isso? É isso. O que o Brasil mais avançou nos últimos anos foi acesso à água potável. Então hoje nós temos esses 35 milhões de brasileiros que ainda não têm, mas foi o indicador que mais avançou. Já na questão do esgoto, nós temos duas fases. A coleta, que é tirar o esgoto da porta da sua casa e tratar esse esgoto para devolver a água. A coleta vem avançando, mas o tratamento do esgoto muito pouco. Ou seja, continuamos jogando em torno de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia na natureza. 5 mil piscinas olímpicas por de dia. Esgoto in natura. Em natura, sem nenhum tratamento. Nós vamos ter esse fórum econômico, obviamente que um fórum que vai discutir o fórum da água, e claro, discussões econômicas e sociais estão todas imbuídas na mesma proporção, porque para tudo se precisa de recurso. O que falta para a gente avançar verdadeiramente na questão do esgoto? Porque as pessoas chegam numa cidade, e a cidade pode ter bairros bonitos, bairros não tão bonitos, mas quando ela tem um rio poluído, aquilo acomete a cidade inteira. Por mais que uma parte da população tenha acesso à água potável, mas aquele rio poluído continua lá. E é um indicador claramente da qualidade de vida no geral da cidade. O que falta para a gente ter um avanço verdadeiro, ou seja, condizente com a realidade de aspirante ao primeiro mundo que o Brasil tem desde sempre, por causa da questão da riqueza que nós temos? Somos uma das 10 maiores economias do mundo, a ter esgoto tratado em proporção que signifique essa entrada num novo mundo para nós. Primeiro, decisão política. O saneamento é um tema de engenharia, é um tema já dominado no Brasil e no mundo, mas sempre depende de uma decisão política, ou seja, depende do prefeito, que é o titular do saneamento, é o município, depois os governadores, que detêm as maiores empresas de saneamento do Brasil, as empresas estaduais, e finalmente o governo federal, que é quem mais coloca recurso. O Brasil inteiro depende de recurso federal. No momento desse de escassez de recursos, a gente não consegue vislumbrar um saneamento melhorar nos próximos anos, a não ser que o governo, desde o governo federal, governadores e prefeitos, realmente aloquem recursos e tenham foco nisso. O saneamento não pode viver na agenda política de 4 em 4 anos. São obras de 20 anos. O Brasil precisa de 20 a 30 anos para resolver o problema. Então, se um prefeito olha o mandato dele de 4 anos, ele decide não fazer nada. E aí a gente perpetua o problema. Então começa pela decisão dos governantes e a pressão da população, que também ainda está muito alheia a essa discussão. Esse não é um dos fatores mais graves? A população não vê saneamento como uma medida que vai melhorar a qualidade de vida dela objetivamente, porque é menos doença, é menos perda de dia de trabalho, perda de dia de estudo, um ambiente melhor para se morar, obviamente, sem rio, sem um córrego de esgoto na sua casa, tudo é muito melhor. As pessoas não conseguem enxergar isso de forma objetiva? Olha, isso vem melhorando, mas ainda é muito comum nós visitarmos áreas degradadas, áreas vulneráveis, onde as pessoas nem têm ideia do que nós estamos falando aqui. Elas já nasceram naquela situação degradante, com o esgoto passando na porta, e elas pedem saúde. Quando a gente pergunta o que é saúde para ela, é hospital e posto de saúde. Ela não associa aquele esgoto... Remédio, não é o evitar a doença. Não é a profilaxia de se defender daquilo. Ela prefere, porque ela não sabe da importância da rede de esgoto, ela prefere cobrar do político
fazer uma obra que ele adora fazer, que é uma obra visível, que é um hospital que depois não funciona e um posto de saúde que também depois não funciona. Edson, nós temos cidades que estão numa situação muito positiva, se comparada inclusive ao restante do mundo. A cidade de Franca, em São Paulo, é uma delas. É a primeira no ranking? No nosso ranking das 100 maiores cidades, ela é já no 3º ano consecutivo a melhor cidade. E por que Franca tem esse exemplo de boa conduta no saneamento? O que tem de diferente lá do que nós não temos em relação a outras cidades do país? Investimento de longo prazo. Longo prazo. De longo prazo. Longo prazo é bem mais que 4 anos, Nossa, que é o tempo de um mandato. Pelo menos 15 anos que a cidade de Franca vem investindo bastante em saneamento, independente do prefeito, do partido político que governou, aquilo passou a ser um valor da cidade de Franca. Se você pega um morador qualquer na rua, isso já foi mostrado pela imprensa, se você fala de saneamento, ele fala, saneamento para nós é um ponto de honra. Então isso virou um valor do cidadão de Franca. Ele nunca mais deixará a cidade voltar atrás nos indicadores que ela conseguiu. Então o que a gente gostaria é que as outras pessoas de outros municípios buscassem isso também, transformar a sua cidade em algo parecido com Franca. Agora, como eu voltando a dizer, o prefeito não pode pensar que vai resolver em 4 anos ou 8 anos, que é o mandato dele. Ele precisa começar para que daqui a 10 anos a cidade dele atinja indicadores como Franca. Ou seja, ele precisa pensar como governante, como estadista, e não como prefeito. É um plano executivo que vai consumir 15, 16, 20 anos de uma gestão. Da gestão que for, com o prefeito que for, com o partido que for. Sempre. Obra de infraestrutura, você precisa olhar ela no longo prazo. Você não consegue resolver um problema dessa magnitude em um mandato. Então ele precisa olhar aquilo como um cidadão interessado em resolver o problema da cidade dele. Ele não pode pensar assim, essa obra eu não vou inaugurar no meu mandato, então não me interessa. Isso não é governar. Governar é melhor, levar a melhor condição de vida para o seu cidadão no custo que ele possa pagar. Isso a maioria dos prefeitos brasileiros ainda não entendeu. E a cidade de Franca tem níveis, por exemplo, de atendimento à saúde muito melhores do que outras cidades na média, porque tem saneamento melhor? Esse tipo de dado econômico está sendo levado a essas outras cidades? É fácil medir isso aí, Edson? É fácil medir. Nós temos estudos que mostram que em determinadas doenças como diarreia, hepatite A, uma cidade como Franca chega a ter entre 10 e 20 vezes menos casos de doenças do que uma cidade como Belém do Pará, por exemplo. Então, Belém do Pará gasta de 10 a 20 vezes mais em saúde proporcionalmente ao número de habitantes do que Franca, que já fez saneamento há muito tempo. Isso os prefeitos também não entendem. Muitas vezes ele acha que ele não precisa fazer aquilo, mas essas doenças estão drenando o recurso da área da saúde que não necessitaria se tivesse feito saneamento. Ou seja, uma conta simples de matemática faz entender a importância do tratamento de água e o fornecimento de água potável e de tratamento de esgoto, é isso? Essa relação histórica, desde que a Organização Mundial de Saúde publica dados, ela mostra essa relação entre falta de saneamento e explosão de casos de doenças. Então isso está documentado, é conhecido. Muitas vezes nós temos que levar para o prefeito os números de saúde do município dele, que ele não conhece os próprios números. Então a gente mostra o grau de importância de construir as redes de água e esgoto, porque ele vai recuperar todo esse investimento, não só em saúde, viu, Piotr? Melhoria do valor dos imóveis. Ele arrecada mais de impostos. Melhoria do turismo, se for uma praia ou uma área turística, o retorno do turismo é gigantesco. No Rio de Janeiro, o estudo que a gente fez apontou que cada turista poderia ficar mais 3 ou 4 dias nas praias do Rio se fossem limpas. Imagina o potencial disso econômico. Então, é gigantesco. O retorno é imediato. Edson, de novo, obrigado pela gentileza de nos atender. Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, conversou conosco aqui no Cenário Econômico e fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.